dia, meninos do 6º e 7º ano da Fundação Casa 3. Tudo bem com vocês? E aí, vocês conseguiram matar pelo menos um pouquinho da saudade das melhores aulas de história da vida de vocês? Não, né? Eu também não. E é por isso que eu tô aqui de novo, pra gente continuar tendo as melhores aulas de história das nossas vidas. E a gente vai continuar hoje falando de fontes históricas. E não, senhora, de novo, ser de luz abençoado. Esse tema é tão lindo, maravilhoso, e hoje eu vou tornar ele ainda melhor para vocês. Por quê? Porque nós vamos estudar os museus. A gente vai ver como que essas fontes históricas, elas se tornam patrimônios, são preservados para serem estudados, para guardar a memória de muitos e muitos anos da humanidade, de um bairro, de um país. Vamos lá então? Eu tenho um roteiro, eu vou ficar pequenininha aqui no cantinho da tela para ler esse roteiro com vocês. Tá incrível! Vamos lá então. Eu tenho aqui o mesmo roteiro que vocês têm aí. Eu vou fazer uma leitura com algumas maiores explicações para qualquer dúvida que possa surgir. Então, o tema, como eu já disse, são as fontes históricas e a educação museal. Ou seja, como que os museus eles podem ser um instrumento de aprendizagem e de ensino sobre as fontes históricas. As habilidades, que são aqueles superpoderes que a gente quer que os alunos desenvolvam, no caso são a capacidade de identificar as fontes históricas e os tipos de fontes históricas e ser capaz também de analisar a importância dos diferentes tipos de fontes históricas que existem, que o ser humano produziu ao longo da sua história. O roteiro. O que a gente vai fazer hoje? O roteiro está um pouco extenso, mas eu fiz com muito carinho. Eu preparei essa aula durante a semana inteira, pensando de uma maneira que ela fosse o mais especial possível para vocês. E vocês vão entender. Primeiro, vocês vão assistir esse vídeo com muito amor e carinho, porque é uma troca, lembra? Então, se eu fiz a aula com muito amor e carinho, como que vocês vão assistir a aula? Com muito amor e carinho, é lógico. Depois, vai retomar a última aula sobre fontes históricas. Então, vocês vão lá no caderno de vocês e vão ver os exercícios que vocês já fizeram sobre fontes históricas. Assim que esse vídeo terminar, que vocês ficarem no silêncio, que não estiverem mais ouvindo a minha voz, vocês vão pegar o caderno e vão rever os exercícios da última aula. Para que isso? Para lembrar o que são fontes históricas, os tipos de fontes históricas. Depois, a gente vai começar a nossa conversa de hoje. Então, vai responder esses 4 itens aqui no caderno. Depois, vai assistir a 2 vídeos. Um vídeo que é um tour pelo Museu do Louvre e um tour é uma palavra gourmet que os ricos usam para rolê. Então, a gente vai dar um rolê no Museu do Louvre. O outro vídeo, ele é um vídeo institucional, ou seja, um vídeo produzido para apresentar o Museu da Pessoa. Depois que ver esses 2 vídeos, vai ler o texto que está aqui nesse roteiro, que está impresso. Na verdade, são 2 pequenos textos, cada um sobre os museus que vocês vão ter acabado de ver o vídeo. Depois vai assistir os vídeos de exemplo do Museu da Pessoa, que são vídeos que compõem mesmo as obras, o acervo desse museu. E depois vai responder as últimas 5 questões aí no caderno, tá bom? Então, para começo de conversa, são questões que vocês não precisam ter nenhum conhecimento prévio, até porque elas são mais pessoais, então é de acordo com a compreensão de vocês. Qual a importância de registrar e preservar as memórias? Vocês consideram importantes? Por que é importante? Se para vocês isso não é importante, por que não é importante? Vocês sabem que eu nem preciso colocar o porquê aqui, porque nas nossas aulas, a gente está aqui para ter as melhores aulas de história da nossa vida. E não tem como ter uma boa aula de história se não tem ideia para trocar, se não tem argumento, se não tem fundamento. Se a gente basear nossas respostas em sim ou não, acho ou não acho, isso não é a melhor aula de história das nossas vidas. Então, é para falar qual é a importância de registrar e preservar a memória, mas de uma maneira, crítica, queimando o que ainda sobrou aqui dentro de neurônio. Segundo, as memórias podem se tornar fontes históricas? Se sim, como? Se não, por quê? Eu vou dar um exemplo. Será que uma memória que você tem aí na sua cabeça, de alguma coisa que você viveu na sua infância, pode se tornar uma fonte histórica? Mesmo depois que você já tiver ido lá morar com Deus.
Será ou não? Se tá na sua cabeça, tá só na sua cabeça e vai ficar aí pra sempre. E inclusive vai lá com você morar com Deus quando você não estiver mais aqui. Então, vocês vão fazer essa reflexão e também vão pensar se sim, como e se não, por que não? Você já visitou o museu? Terceira questão. Se sim, quais? Se não, por quê? Aqui você pode ser sincero. Se você já visitou, me fala quais. Se não, pode falar, ai, porque eu acho chato. Ai, porque eu achei que ia ter poeira e ia atacar minha rinite. Não importa, seja sincero. 4. Para que serve um museu? E aí aqui eu espero um pouquinho, o mínimo que seja, de seriedade e de criticidade também. Não é para aparecer resposta do tipo para guardar coisa velha, porque isso é asilo, não é museu. Não é esse tipo de resposta que essa professora espera dos seus brilhantes alunos, tá bom? Então, para que vai servir os museus? Por que cidades, países e até empresas constituem acervos que abrem exposições para as pessoas visitarem? Tudo bem? Tendo feito para começo de conversa, aí vocês vão ver o vídeo do tour guiado pelo Louvre e o vídeo do Museu da Pessoa. Depois que ver esses dois vídeos, aí sim vai vir aqui para o roteiro de novo e vai ler esse texto sobre o Museu do Louvre e ler o outro texto sobre o Museu da Pessoa. Eu me preocupei, além de trazer um texto com a apresentação de cada museu, de trazer um pouquinho do acervo de cada museu para vocês. E o que é o acervo? O acervo são as obras, é o que tem naquele museu. Quais são os tipos de obras, as coleções que tem, tudo bem? Então vocês vão ver que o Louvre tem um tipo de acervo, e aí vocês vão lembrar lá do vídeo do rolê no Louvre, e vão ver que o Museu da Pessoa tem um outro tipo de acervo, e vão lembrar lá do vídeo do Museu da Pessoa. Tanto que vocês vão observar que para o acervo do Louvre eu coloquei imagens de obras que estão lá, e para o Museu da Pessoa tem mais 2 vídeos, não são imagens. Vocês vão ver mesmo coisas que estão nesse museu, de pessoas que vão lá visitar, que elas vêm. Beleza, tendo feito tudo isso, vamos lá para as nossas atividades. Questões. São 5 questões e estão muito fáceis. Primeiro, que tipo de fonte histórica você observou no vídeo com um rolê guiado no Museu do Louvre? Então, o que você enxergou lá que são objetos ou não objetos, são coisas imateriais, que contam a história da humanidade, que são fonte histórica de um determinado período, de um determinado povo. E essa fonte histórica que você observou era de que tipo? Depois, que tipo de fonte histórica você observou no vídeo do Museu da Pessoa? Então, é a mesma pergunta, só que cada uma sobre o museu. Terceira, quais as diferenças e as semelhanças que você observou entre esses dois museus, o Louvre e o Museu da Pessoa? Quarta, essa aqui é de verdadeiro ou falso. Eu nem vou ler porque tá muito fácil, porque se eu ler, eu vou dar resposta. Então, essa é com vocês. Quinta, essa aqui é muito legal. E eu quero que vocês também usem aquela criticidade que eu pedi lá em cima. Que vocês fritem aí um pouquinho do neurônio de vocês. Inclusive, ó, parênteses aqui na aula. Eu tô morrendo de saudade de sentir o cheirinho do cérebro de vocês fritando. Voltando. Então, em algum dia, você ou algo produzido por você pode compor o acervo de um museu? Será? Será que um dia você pode virar um fóssil? Será que um dia você pode produzir alguma obra material ou alguma coisa imaterial que vai para o museu? Se sim, o que poderia ser? Que tipo de fonte histórica seria? E se não, por que você acha que não? Tudo bem, meninos? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu preparei ela com muito carinho. Eu estava muito empolgada para fazer essa aula para vocês. E eu vou tentar, na próxima semana, aprender a mexer aqui nessas tecnologias, porque assim como vocês, eu também estou aprendendo muito nesse tempo de distanciamento. Eu estou tendo que inovar, eu estou tendo que fazer coisas que eu nunca fiz, tipo gravar videoaula. Mas eu vou tentar aprender para a semana que vem a fazer um tour virtual, ou seja, fazer uma visita virtual, entrar no museu por meio da internet e gravar essa visita para vocês. Não eu, claro, em pessoa, mas por meio, não sei de que meio, mas eu vou descobrir, tá bom? A gente está aprendendo junto. É isso, tenham um bom dia, boas atividades, boa sorte, vai dar tudo certo e isso vai passar.